tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Você sabe, o Business Cast é um podcast voltado para o empreendedorismo em todas as áreas, na área do comércio, na área da indústria, na área do serviço e também do agro. Exatamente por isso a gente está aqui com a dona Anne Sanders, que é presidente do Instituto Cultivar Progresso, com uma atuação muito forte lá no sul do Piauí, na região dos Cerrados, e ela vai contar para a gente aqui tudo e todas as ações desse instituto voltado, sobretudo, para a área da educação na área rural, lá na região dos Cerrados. Tudo bom, dona Anne? Tudo bom, é um prazer estar aqui, né, conversando, contando um pouco sobre o nosso trabalho, né, e levando as grandes e boas ações, né, as boas práticas. E, e eu sou Anne Sanders, sou casada com Cornélio Sanders, eu tenho 3 filhos, né, que estão na atividade e tenho 4 netos. Olha aí, E então esse tempo já é uma família grande, né? exatamente, esse tempo me estruturou com a maturidade, né? Hoje, 67 anos, com essa maturidade, que para praticar, né? Tudo que eu consegui praticar dentro da propriedade, eu construí fora da propriedade, né? Entregar um legado, deixar algo, né? No movimento, como instituto. Então, o instituto, ele hoje está com 4 anos, ele veio com grandes propósitos, mas o propósito maior que começou a movimentar o Instituto foi Mulheres de Fibra, né? Que é uma associação, Não é uma associação, não? como é instituto, tudo está dentro do instituto, é um Pronto, pronto. pilar, É um dos né? É um pilares, dos né? pilares. Então, a Mulher de Fibra é capacitar mulheres a ter esse olhar social e ter esse potencial de liderança, né, na sua atuação em qualquer segmento, né, a que venha a desempenhar a sua função de líder. Então, eu fortaleci o Instituto, movimentando um grande movimento a nível Brasil, Mulheres de Fibra, que para mim é um orgulho, porque eu conheci várias mulheres. E eu conheci mulheres que tinham grandes potenciais, mas que também estavam dentro da porteira sem ação e reação. Então, eu passei a ser uma inspiração. E o meu foco, a minha entrada nesse mercado de ser uma mulher de fibra e inspirar outras mulheres foi sendo embaixadora, né, do grande Congresso Nacional das Mulheres do Agro, que passou até ser internacional, porque tinha mulheres da Argentina, mulheres de fora do Brasil que participaram Todas também. mulheres de fibra. Todas, eu considero que quando uma mulher se destaca, ela já é a nobreza do título, né? Sou uma mulher de fibra. E para ser a mulher de fibra, ela tem que carregar dentro da alma dela a fé, a força, né? E se integrar numa sociedade melhor. Então, eu te acolho e você me acolhe. Então, esse movimento, a gente de dar as mãos e o acolhimento foi gerando as grandes, o grande movimento com mulheres de fibra. Então, o Instituto ele nasce com mãos de mulheres, um movimento integrado, coletivo. Então, assim, esse era o meu maior foco para desempenhar o Instituto. Aí entrou a Marta Medeiros, né, que a gente fez um movimento dentro da nossa propriedade para levar várias mulheres a ter essa prática, que foi uma inovação, que foi algo diferente, que até então ninguém tinha construído esse momento. E eu me dediquei para receber essas mulheres de vários setores, não do setor do agro, fora do setor, porque dentro do agro, né? dentro do agro a gente tem a nossa referência, a gente conhece todos os segmentos, mas fora, quando você sai para fora, você sente aquela má informação, né? A gente sente a carência da informação
circular. Então, uma comunicação assertiva é levar essas mulheres de fibra para dentro, para a gente ter tido esse movimento. E confesso a você que foi assim muito valioso para mim. Hoje, esse movimento ele é do Brasil, ele já não é mais do Instituto. Ele se tornou um movimento que aonde tiver uma feira, aonde tiver qualquer movimento, tem que ter o movimento de mulheres de fibra movimentando temas, né, que vêm acrescentar na nossa liderança, temas de crescimento, né, e desenvolvimento para essa liderança feminina. Agora, para estar envolvida como a senhora está, e a gente percebe na sua fala, é preciso uma dedicação exclusiva. A senhora se afastou das suas atividades dentro do Grupo Progresso? Eu tive que me afastar, né? Porque está no estatuto do grupo, né? Mas eu não deixo de estar dentro, eu moro na fazenda. Então, eu estou lado a lado com o meu esposo. A gente vai em todas as propriedades, eu estou sempre junto. Então, eu não consigo separar. Né? A vivência, a convivência... Não tem o cargo, mas tem a ação, né? A ação. E eu acho que muitas das vezes isso é maior do que ter um cargo. Exatamente. Né? Exatamente. Agora eu pergunto uma coisa para a senhora que eu venho observando ao longo dos últimos anos, e olha que eu acompanho esse movimento nos Cerrados e essa questão da produção da soja no Piauí desde o começo. Sim. Né? Desde que a Bunge se instalou, houve uma reviravolta, muita gente contra, eu fui lá ver como era, e não foi nenhuma, nem duas, nem três. Eu comecei a andar ali em Sebastião Leal, em Uruçuí, na época que não tinha estrada, a gente tinha que ir pelo Maranhão, ir lá para Benedito Leite, atravessar numa balsa. Hoje já tem ponte, hoje já tem estrada, hoje já tem até pedágio, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria, assim, uma coisa que me chama a atenção muito hoje é a presença da mulher no agro. O que aconteceu? Por que a mulher resolveu trabalhar e mostrar serviço dentro da porteira e fora da porteira? Eu acredito que justamente foi a oportunidade dela ter acesso à informação, à capacitação também, né? E a integração. O Congresso Nacional das Mulheres do Agro, né, do Brasil, ele serviu como base, como uma plataforma de conhecimento. Né? Então, começou com 500 mulheres e no último estava com 3.000 mulheres. Então, assim, esse movimento faz com que a mulher retorne, né, para o seu ambiente, né, e venha com inovação e transformação. Essa participação da mulher no campo, desde o pequeno agricultor, a gente vê no sul, mulheres no trator, mulheres na colheitadeira, mulheres... no cabo da enxada, isso é comum no sul há muitos anos. Né? Muito. Mas aqui no Nordeste, a mulher parece que ficava na sombra. Escondida. Escondida, né? Hoje, muitas mulheres, assim como a senhora, tá na frente dos negócios. Então é uma transformação, é uma revolução. Né? Eu acho assim, a mulher tem esse potencial de transformar. A mulher, ela consegue visualizar um ângulo que o marido, que o homem não consegue. Então, junto, eles conseguem crescer mais rápido. Então, assim, o meu entendimento, né, trabalhando ao lado do meu marido, a gente conseguiu concluir os nossos projetos 100%. Porque enquanto ele cuidava de uma parte, eu cuidava e me dedicava à outra. Né? Então, a comunhão... É uma de responsabilidade. Né? E compartilhada, né? Porque quando tu chega em casa, você sempre está se envolvendo com os processos, né? Então, é um colaborador, é uma visita que vem, é uma fiscalização, é o RH que tu está sempre junto para atender, né, essa parte de gestão. Eu vou falar uma coisa pessoas. Aqui que é óbvio, mas que muita gente ainda ignora. O agro hoje é uma empresa.
Tem gente que pensa que uma fazenda produtora de soja, de milho, de algodão ou de outro tipo de grão. Não, ali é uma fazendinha, é um negócio, tem uma estrutura de grandes grupos empresariais urbanos. É essa mensagem que eu estou tentando passar. Que a gente, em geral, associa o agro como uma coisa. É uma coisa do campo, lá no. Tá jogado, né? Quando, na verdade, é tudo estruturado. Agora, eu queria falar ainda sobre essa questão da mulher no campo. Eu vi um vídeo, sei lá, acho que foi esse ano, início do ano, que eu achei lindo. Uma mulher no sul, Sim. dentro de uma colheitadeira, Sim. com 3 criancinhas e amamentando uma e comandando a máquina. Eu achei aquilo genial. Aquela imagem transmite uma força, não só da mulher, mas do campo. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, eles têm um cooperativismo muito forte. E eles têm empresas familiares, né, do agronegócio. Então, a própria família, ela está dentro da propriedade como colaborador. É ela que desempenha, a mulher que ordenha, a mulher que vai tratar suínos, equinos. Ela está no processo, ela está no escritório. Isso é muito visto no sul. No sul, né? E que já começa aqui, né? E já foi subindo isso, né? E como aqui é Nova Santa Rosa, né? Esse pessoal veio todo do sul. E eles já vieram também com essa cultura, né? Então, lá é muito normal você encontrar uma mulher dentro de uma máquina, né? A prática dessa mulher, praticando, né? E desempenhando a sua função. Então, e isso é um agricultor que saiu, né? Rompeu as fronteiras para estar aqui entregando para o nosso estado. E eu digo que o agro, ele é uma grande indústria, sabe? O que movimenta a roda, que faz rodar o agro, aonde ele está, é uma grande indústria. E é uma indústria a céu aberto. Então, você precisa colher. Você planta, você cuida, e depois você tem que ter a colheita para ter o rendimento para você conseguir fazer o fechamento das suas contas. Só estava falando aí do povo do sul que veio para o Piauí, para o sul do Piauí. Sim. E que projetou, executou e conseguiu desenvolver uma região que era... Eu vou usar aqui uma expressão, eu tenho um grande amigo ali no Maranhão, aqui em Caxias, ele é vereador Catulé, Antônio José Albuquerque Catulé. E ele disse, rapaz, eu não sei que esse povo fala só de cerrado é um bocado de garrancho. Pela vegetação, né? Eu disse, rapaz, o cerrado está transformando o Piauí. E hoje, o agro e a soja chegou também em Caxias, no Maranhão. Sim. Eu aqui quero até fazer justiça ao Catulé. É porque a terra maranhense, sobretudo nessa região aqui do leste do Maranhão, é totalmente diferente, não é cerrado, né? Não é cerrado. Então, a impressão que passava para muita gente é que o cerrado é uma terra só de garrancho. Não tem árvore, não tem nada e tal. Sim. Então, assim, voltando para essa questão dos sulistas que vieram para o Piauí. Então, lá tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente do Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso. De São Paulo também. Paulo. A senhora é exatamente de onde? Eu sou de Carazinho, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E o seu Cornélio também? Seu Cornélio é de Não Me Toque, Rio Grande do Sul. Também, né? São, sim, bem vizinhos. E ele lá já produzia semente, né? Condomínio Irmão Sanders. Essa questão da sementeira foi também uma introdução dele aqui no... E em Minas ele já também praticava desde 84, ele já praticava os pivôs, né? A região de Minas Gerais é o lugar que começou foi os pivôs, né? Da Valmati. A nascente assim, foi lá. A experiência maior de pivô foi em Minas Gerais, né? Então, produzir
Hoje, lá na nossa propriedade, nós temos pivô em Minas, né? Fazenda Ouro Branco. A mãe de todas, que tudo que a gente trabalhou lá, a gente trouxe para A cá. Fazenda Mãe. É a mãe de todas, né? Então, assim, o trabalho no campo é um trabalho de dedicação. É um trabalho que tu não tem dia, não tem hora. Essa história de 6x1, 5x2 não existe, né? Olha, exige para gerar mais emprego, né? E gerar mais custo para a gente, porque você tem que aumentar teu campo, né? Teu quadro, né? De trabalhador. E aí você tem que ter alojamento, refeitório, tudo tem que crescer em função. Impacta muito, né? Muito, isso é um alto custo, entendeu? O que a gente consegue fazer, como a gente está fazendo hoje, e bem produzido e bem trabalhado, aí a gente começa a criar os gargalos, entendeu? A coisa começa a ficar inchada, tanto financeiramente quanto estruturalmente, né? Então, é uma situação que tem que ser muito bem revista, muito bem pensada, para não gerar impacto, que nós já temos os impactos, né, negativos, né? Hoje, para você produzir, o valor está altíssimo, né, de produção por área, por hectare. Produzir algodão está bem caro, eu não vou falar em valores, porque não é a minha área. Produzir soja também tem um custo altíssimo de produção. Produzir milho tem um custo altíssimo. E as commodities, elas dependem muito, né, do valor internacional. Então, geralmente a hora do produtor vender é a hora que ele tem que pagar as contas. É a hora da colheita. Aí cai as commodities. Então, ele deixa de ter aquele ganho real para tocar a sua roda em frente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos voltar então para o Instituto? Eu queria que a senhora falava assim, não, das boas práticas dentro da porteira, que a gente resolveu colocar isso para fora. Então, vamos falar dessas práticas. Sabe? Quando fala de práticas, a senhora está falando exatamente do quê? Olha, as práticas que eu falo é a certificação. A nossa propriedade é certificada e ela começou com o propósito de direcionar o valor da certificação diretamente na educação. Então, eu já criei o projeto Parceiro na Escola, que é onde eu levava jovens para a FATEC em Pompeia, para a Fundação Sunji Nishimura, né? Então, esse projeto ele foi tão bem estruturado e eu colhi tantos frutos positivos que ou eu era assediada externamente, né, para perder meus colaboradores, ou eu crescia e entregava esse projeto para o município, para o estado reproduzir. Então, o Instituto, esse pilar da educação, ele vem com essa construção dentro da escola, né? Eu já pratiquei a construção de uma unidade de escola 12 de janeiro, né, que era a parte... Então, do ponto de vista prático, o Instituto tudo, já ele foi rodando. Viabilizou, não, construiu uma escola. Então, eu já estava nesse processo. E eu construí o meu negócio, eu tinha a minha mão de obra já capacitada, né? Então, chegou no momento que eu dizia, agora eu já tenho minha mão de obra, ou eu entrego para o Estado, praticar junto, eu sei fazer, o Instituto faz, e a gente começa no ensino médio regular, né, a parte de operação, que é a nossa maior demanda, né, de mão de obra, né, é a operação. Né? E hoje, com toda essa tecnologia embarcada em máquina, nós temos que fazer essa capacitação. Então, é aí que eu abracei 2 escolas do Estado, né? Eu fui fazer toda a parceria do Instituto, né, com a Secretaria do Estado, com o Senar. Eu consegui levar o Senar para o chão da escola. Isso, para mim, é o maior orgulho. Né? Então, o Senar, na especificação e na grade curricular,
ele praticando, né, e gerando conteúdo que ele pode absorver. Então, ele absorveu e foi para dentro da escola. Hoje, nós estamos com a escola 7 Cícero Coelho, em Uruçuí, e a escola 7 Irapuá, e em Sebastião Leal. São 2 escolas técnicas que estão funcionando especialmente para capacitar o jovem, né, para entregar no mercado. Então, formando mão de obra para o agronegócio. Para o produtor. O produtor. Para o produtor. Então, assim, lá a gente conseguiu construir o laboratório, né? E a prática, a gente está construindo, né, oficinas de prática dentro da nossa propriedade. Por quê? Porque eu controlo, o Instituto controla esse olhar que o aluno, a parte teoria, ele vai ter em sala de aula, mas a parte prática, ele tem que ter no campo, com os maquinários. Então, está sob responsabilidade do Instituto. Então, o Instituto vem com essa pegada do pilar da educação muito forte. Esse ano, final do ano, a gente vai estar já formando a primeira turma, né? Para mim é um orgulho, né? São 3 anos e os jovens estão motivados, né? Agora, mês que vem eles vão estar fazendo as visitas técnicas. Em setembro tem a parte mais pesada, que é a última visita técnica, né? Que é onde eles saem para preparar o TCC deles, de formação. E o movimento dessas 2 escolas se dá voltada para o agro. Mas, assim, olhar também para o social. O pilar do social do Instituto é muito forte. E ele abraçou a parte de educação, a parte de saúde, né, nesse centro inclusivo. Então, assim, a criança, o jovem, o adulto que está precisando, né, se engajar numa alfabetização, vai estar dentro desse processo da escola. A gente quer levar o EJA. E a sociedade abraçou essa causa? Olha, poderia abraçar mais, mas é igual São Tomé. Todo mundo quer ver para crer. Quer ver para crer, né? Entendeu? Eu acredito que quando o centro tiver construído... Quando sair essa primeira turma, o impacto é muito grande. Essa primeira turma, eu não consegui... foram poucos patrocínios e a dificuldade do professor foi grande. Eu tive que pagar videoaulas por teleconferência lá da FATEC, porque eu não consegui professor especializado nessa área. É difícil aí, né? Mas eu preparei, junto ao Instituto, professores para entrar nesse conteúdo. Então, logo, a gente já vai estar com o professor em sala de aula. Que bacana, viu? Que bacana. Porque a sociedade tem que acreditar, né? Porque é uma iniciativa, mas não é uma coisa distante, é uma coisa concreta. A senhora chegou com um projeto, materializou essa iniciativa, esse sonho, e a coisa está acontecendo. Materializei, divulguei, né? Que a divulgação é importantíssima, né? E estou abraçada com o projeto, não largo esse projeto, ele me compromete muito tempo, né? Porque a demanda é forte. A senhora falou aí também na questão da saúde, como um dos pilares do Instituto. Me fale um pouco sobre as iniciativas ou os projetos em andamento ou já para um futuro próximo. Dentro do centro inclusivo, a gente vai ter toda a parte médica, né? A parte clínica, de reabilitação, né? A gente está construindo parcerias que têm know-how nessa área. O Instituto só vai fiscalizar, né? Então, a gente vai ter uma equipe bem disciplinar para atender
toda essa parte, inclusive colaboradores das próprias fazendas, né? Que a gente precisa cumprir cotas, né? Com essas pessoas especiais, né? E a gente não consegue cumprir. Para cumprir, eu tive que capacitá-los. Então, dentro da propriedade, eu tive que ter esse meu olhar, meu abraçar para acolher, né? E cumprir as cotas. E ali no centro vai ser uma referência, porque eles, além de ser tratados, eles vão ser capacitados, né? Eu vejo o Senar, o Sebrae dentro desse centro inclusivo, capacitando, porque é uma mão de obra que pode entrar e ser incluída, né? Que está excluída. Esse trabalho de inclusão é muito importante. A gente quer fazer a verdadeira inclusão social. Né? Então, a nossa cozinha, ela já vai servir para capacitação. As propriedades, as fazendas, eles precisam de mão de obra na cozinha. E ali vai ter toda a capacitação. Tu ter essa mão de obra capacitada é o sonho de todo mundo, porque eu tive que fazer essa mão de obra dentro do meu refeitório. Né? Então, eu conheço lá, já comi lá. Então tu imagina, tu tem que construir, tu tem que ensinar, eu tive que alfabetizar, né? Porque quando eu cheguei lá, era poucos que eram alfabetizados. Eu tive que montar uma escola dentro da fazenda para alfabetizar. E aqui teve uma pessoa, há uns 2 meses, 3 meses, a psicóloga Karenina Dantas. Isso. E ela me revelou uma coisa que eu fiquei impressionado, né? E é fato. Ela era a psicóloga, foi a primeira psicóloga do agro no Piauí e foi na sua fazenda. Foi na Progresso. Foi na Progresso. Foi muito bom, porque às vezes, a gente não conhece o ser, nem o ter da pessoa. E a psicóloga, ela consegue fazer esse diagnóstico e ajudar. Porque, às vezes, eu tenho um colaborador num setor e ele não está conseguindo, ele não está sendo feliz naquele setor. Então, você conhecer a formação, você fazer essa identidade dele por um profissional de área, você faz um deslocamento, tu coloca ele no lugar certo, o rendimento é outro. Então, a gente construiu um trabalho muito, assim, com esse direcionamento, né? De conhecer o colaborador, de ver os seus, de conhecer, de ter o profissional com o potencial dele e ter ele no lugar certo. Então, ter a pessoa feliz, produzindo no lugar certo e ela sendo feliz, é outro processo. E o mais importante disso é que a senhora, como empreendedora, como geradora de mão de obra, de trabalho, geralmente o mais comum seria o trabalhador não está rendendo, manda embora. A senhora teve uma outra visão. Olha, ele está infeliz, não tá rendendo, não está produzindo como a gente queria. Então, vamos ver o que está acontecendo. Foi mais ou menos isso que a senhora pensou e fez. Porque assim, as pessoas não são felizes, né? Não são felizes, eu quero ir embora. Mas, quer ir embora? Você vai para onde? Vai fazer o quê? O que está acontecendo contigo? Então, esse era o impacto, o trabalho de mãe de casa. Então, esse trabalho a gente desenvolveu e a gente conseguiu resolver vários problemas. Então, ele não era feliz aqui, a gente remanejou ele para um outro segmento, aí teve todo o acompanhamento do coordenador, né, da capacitação, porque quando tu troca ele de ambiente, ele tem que ser acompanhado. Né? E a gente fez isso muito bem feito. E funciona. A gente não precisa demitir uma pessoa porque ela não teve o seu tempo e o seu lugar certo. Ou deixar ela embora, que às vezes o próprio colaborador não está insatisfeito. Não, no meu lugar nem aqui, eu quero ir embora. Mas isso,
Olha, é muito difícil. Ele, não, eu quero bater o pé, eu quero ir embora, eu quero ir embora. É difícil. A gente trabalha para isso não acontecer. Bom, falando do Instituto ainda, o que que a senhora destacaria como uma ação marcante nesses 4 anos? Uma ou Ai, duas ou três? Fica à vontade. olha, são várias ações, assim. Conhecer pessoas, relacionamento, sabe? Para mim foi muito forte o Instituto e esses 4 anos, e esse meu impacto foi relacionamento, criar conexão, Conexão. Conexão é a né? palavra, né? Comunicar, ter uma comunicação assertiva, mostrar a transparência, a seriedade do que tu faz, como você trata as pessoas, sabe? Então, assim, para mim, foi um foco determinante para mim olhar para mim e dizer: estou no caminho certo, vou continuar por aqui, né? Então, eu acho que esse trabalho me abraçou e eu fui abraçada. Dona Anne, a senhora teve à frente com o seu Cornélio da fazenda, da empresa, e hoje está à frente do Instituto. A gente já falou aqui da mulher saindo do casulo, né? Mulher saiu da sombra, foi pegar sol, no sentido de que ela hoje está à frente dos negócios. A senhora sentiu assim alguma discriminação na sua relação, não dentro da empresa, mas fora dela, não dentro do instituto, mas fora dele, na sua relação com o mundo do agro ou fora do mundo do agro? Olha, assim, Por ser mulher. a mulher, em todo segmento, com a minha experiência conversando com as mulheres no Brasil, o impacto é acreditarem nela, no potencial dela. Elas têm que provar. Esse é o desafio, né? Esse é o maior desafio. Eu tenho que provar que eu sei fazer e que eu posso fazer. Então, assim, quando eu conversava em grupos de mulheres, elas me colocavam e me deixavam muito claro, todas as altas executivas, as pequenas, sabe? Argumentavam, olha, a gente sempre tem que estar provando. E eu, até por certa ocasião, eu participei de um encontro em que eram homens e mulheres junto, e me chamou a atenção exatamente essa disputa, entendeu? Ainda aquele meio existia a disputa. Às vezes o trabalho era construído por uma mulher, chegava um homem e fui eu que fiz. Entendeu? Então, assim, nossa, eu fiquei impactada. Eu achava que isso não acontecia em grandes empresas, né? Não, isso não acontece. Mas eu vi no momento, e houve um debate, inclusive, homens e mulheres executivas que pontuavam essa dificuldade, né? O trabalho é meu, mas eu não consegui dizer que era meu. O meu chefe, ele entrou no mérito. Então, eu acho que provar, né, que a mulher é profissional, que a mulher é competente, que a mulher pode fazer a diferença no coletivo. Então, assim, eu vejo hoje o coletivo na prática. Se nós não se integrar no coletivo, eu faço, você faz e nós fazemos, não cresce. Um sozinho não cresce. Uma andorinha sozinha não faz verão. Não faz verão. Isso é a prova disso, né? E o que motiva a senhora a manter esse trabalho, continuar nessa luta? Ai, olha, o meu motivo, eu vou falar para você, até vou me arrepiar quando eu falo, é Deus. Olha, se não fosse a fé e esse meu Deus, que é o Criador de todas as coisas, se não fosse isso, eu não estaria fazendo o que eu faço.
para o bem de uma coletividade, para o bem de comunidades, para o bem do estudante, para o bem da mulher, para o bem do deficiente, para o bem das professoras, para o bem das mulheres, das secretarias das mulheres, né? Que hoje a gente tem o feminicídio muito forte Muito acontecendo. Forte, muito alto, crescendo, né? Crescendo. Então, são causas de lutas que a gente precisa se posicionar. Então, eu me posiciono com a minha força, com a minha fé, para movimentar a minha crença do grande Criador. Então, eu acho que o meu motivo maior de estar nessa roda, junto com o Instituto Cultivar Progresso, fazendo esse movimento e fazendo ele crescer, né, e distribuir, porque eu saio do palco. Eu saí do palco várias vezes. Eu abro e saio. E deixo uma representante. Então, eu consigo fazer esse movimento, assim, muito espontâneo, muito voluntário, né? Com mulheres. E o Instituto, ele é o movimento. Ele é o movimento da transformação. E como é que a senhora viu? São 4 anos já, né? 4 anos. Como é que a senhora vê esse instituto e esse movimento no futuro? Esse instituto está caminhando para onde? Para concluir, né, os projetos sociais que a gente tem, entregando para o Estado e falando para o Estado que o agro, ele olha o todo, ele é o tudo, né? Ele é a inovação. E essa inovação a gente vai levar muito, porque o futuro vai depender do mercado de trabalho, o teu produto vai depender desse movimento. Porque um produto rastreado, o mundo vai cobrar. Da onde vem esse produto? Como ele é produzido? Hoje já se fala nisso, né? O conceito do produto. Então, eu vejo o Piauí e trabalho no Instituto para dar a credibilidade do nosso Estado na produção. E o Instituto chancelando, né, batendo na porta das secretarias, fazendo um movimento integrado, porque a gente precisa construir pontes, né? A gente precisa estar numa sintonia de vibração positiva, né? O mundo lá fora não está, mas aqui nós podemos praticar movimento, né, da transformação, da criatividade, da inovação e do progresso. A senhora sempre fala nessa questão da conexão, da vibração. Isso é espiritual? É espiritual. Assim, as nossas crenças, elas nos levam a crer e acreditar que tudo e todos são capazes. Né? Então, basta você acreditar. Só que a gente tem que trabalhar. Né? O trabalho da gente é a dignidade. É acreditar no ser supremo, mas agir. Né? Não pode cruzar os braços, né? Exatamente, cumprir seu papel. Aqui a gente vem nessa terra. Olha, eu falei aqui no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, que as primeiras vezes que eu fui à região dos Cerrados, eu não tinha estrada, que eu fui pelo Maranhão. Hoje nós temos estrada. Temos estrada. Houve uma luta, uma reivindicação muito grande, muito forte. A gente fez muitas reportagens mostrando caminhões e carretas atoladas naquela... Ali é me ajuda aqui. É PI 24... A sua lá da fazenda. A minha é 24, é rodovia PI 247. 247, né? É isso? Bom, aquela ali era terrível. Né? Hoje já está... Aquela PI ali, e eu dizia, ela não é federal, né? Não. É PI... estadual. Aí quando é que ela vai ser asfaltada? Aí a gente recebia, né, a parte política, eu colocava as faixas. Precisamos, governador, precisamos dessa estrada. Essa estrada salva a vida.
essa estrada tem muito acidente, essa estrada transita a riqueza do Estado. Assim, os meus pedidos foram tantos em função. Por a estrada vem o professor, vem o médico, vem tudo. É pela estrada que o progresso acontece. É o progresso. O progresso necessita de rodovia, né? No nosso caso aqui. Essa malha rodoviária tem que ser muito bem atendida. Agora, eu estou falando tudo isso porque aí a estrada veio, aconteceu, foi privatizada e hoje, inclusive vi hoje uma reportagem falando sobre uma crítica em cima dessa privatização, que estariam colocando pedágios em excesso. É verdade isso? Olha, assim, eu não queria assim tocar muito nesse ponto, mas no meu pensamento eu falo para ti. A gente paga pedágio, mas a gente paga porque a gente quer ter uma estrada sendo mantida. O duro é quando a gente paga pedágio e a gente vê que a estrada esburacou, tá o mato tomando conta. Então, eu acho que o pedágio tem que ser usado para manutenção dessa estrada, né? Então, tem que estar sendo o acostamento limpo, o mato não pode invadir, porque sinalizada, se o mato invadir, o fogo vem ali, pega fogo, é risco para quem está trafegando, né? Para a produção. Para a produção. Então, assim, tem que mensurar melhor, né, a distância desses pedágios, né? Eu estou entendendo, a senhora não está reclamando do pedágio em si, mas da quantidade dos pontos de pedágio. Porque nós temos um trabalhador que vai e vem todo dia. Para ele pagar 2 pedágios, fica pesado. Onera. Então, isso tem que ser revisto, né? Quem está transitando ali, num pequeno espaço, né? Pagar pedágio, eu acho que tem que ser revisto. Não é só a senhora não, viu? Tem muita gente aí que está questionando não o pedágio em si, mas a quantidade de pontos de pedágio. Muito próximos, muito, né? Próximos. Então, isso onera a classe trabalhadora, porque ele também está em deslocamento, né? Do ir e vir para o trabalho. Perfeito. Olha, nós estamos chegando ao final aqui. Eu estou gostando muito da conversa, mas infelizmente estamos chegando ao final. Eu queria só mandar aqui um recado para os nossos colaboradores, não, para os nossos patrocinadores, as empresas que nos apoiam, que acreditam na necessidade de haver um espaço na mídia que dignifique a produção, que fale sobre o agro, que fale sobre a indústria, sobre o serviço, sobre o comércio. E esse espaço aqui no Piauí é o Business Cast. É um espaço voltado para a promoção do empreendedorismo. E junto com a gente tem algumas empresas, né? Empresas inclusive com atuação lá no agro. Nós temos a Estrada Mob, que é uma empresa especializada no transporte de colaboradores para grandes grupos empresariais, sobretudo no agronegócio, tanto no Piauí quanto no Maranhão. Nós temos o SESC, temos o SENAC, nós temos a Socimol, nós temos a Pneubec, nós temos a Automaster, nós temos também Léo Madeiras com a gente, do amigo Marcos. Temos uma empresa com 53 anos no mercado, prestando um serviço nos momentos mais difíceis das famílias, dona Anne, que é a empresa que trabalha exatamente no momento em que você precisa sepultar um ente querido. Eu estou falando da Pax União. A Pax União está aí, é uma empresa do grupo Geraldo Oliveira, está há 53 anos no mercado. Não é uma aventureira, né? É uma empresa que já se solidificou, que está inclusive no Piauí e no Maranhão também. O nosso muito obrigado a todos. Não poderia esquecer também do Sistema S, não poderia esquecer do Senai, do SESC, não poderia esquecer do CIEP, o Centro das Indústrias do Estado do Piauí, e do Movimento Empreender Piauí, o MOVE, na pessoa do presidente Marcelino Lopes, o nosso muito obrigado.
Estamos chegando ao final, mas a senhora ainda tem espaço. A senhora vai olhar para ali e vai deixar a sua mensagem Olha, para o agro, para o instituto, aqueles que fazem o instituto. Deixe a sua mensagem. olha, foi um momento muito importante eu estar aqui com você, colocando o agro, na sua dimensão, que o agro não é só feito de máquinas e produção, ele tem um movimento de pessoas. Pessoas que a gente cuida, que a gente trata dignamente. E uma empresa, quando trabalha com o social, né, que é o ESG verdadeiramente, né, então essa empresa tem que ser valorizada pelo Estado, né? Então o Estado tem que ter esse olhar e valorizar as empresas que praticam o social, o ESG verdadeiro, que as ODS vêm, né, para nos ajudar a mostrar as boas e grandes práticas. E mulher, você que está me escutando, siga em frente. Não tenha medo, porque o medo é criado na mente. E nós somos seres espiritualizados, viventes. Nós estamos nesse mundo presente. Então a gente precisa contribuir e participar e valorizar e fazer a nossa parte acontecer, dentro, fora da porteira. Se sintam abraçadas por mim, né, pelo Instituto Cultivar Progresso, né, que carrega os 4 pilares: educação, social, ambiental e a governança, né? E o ambiental, que eu nem abordei aqui, que é um projeto maravilhoso, espero que a Rossana, a diretora do Instituto, Vai vir aqui falar tenha com a um gente. momento exclusivo para falar sobre esse ambiental, que nós temos que abraçar essa grande causa e que ela tem que ser tratada assim, única. É um pilar único que a gente tem com muito orgulho e com as parcerias. Agradeço a parceria das secretarias, que todas que eu, né, entrei me receberam, né, me acolheram, a FAEP, que é a nossa federação, o Senar, o Sebrae, então as escolas parceiras, né, a Fundação Sunji Nishimura, a FATEC em Pompeia, que a gente trabalha junto, né, e que nós conseguimos graduar os nossos jovens, levando para o mundo lá fora para competir e trazendo os prêmios para dentro do nosso estado. Glória a Deus. Então, eu me sinto muito feliz em manter essa frente, essa demanda com o Instituto Cultivar Progresso. Entra no site, não é Instituto, você Cultivar Progresso, somente Cultivar Progresso, tá? No Instagram, As Mulheres de Fibra e Anne em Progresso, que vocês vão entrar nesse movimento, nessa sinergia e faça parte dele, porque ele é nosso, né? Ele não é meu, não é teu, é nosso, é do agro. Perfeito, muito obrigado. Eu só deixando aqui no finalzinho aquele recado que eu costumo dar sempre. Se você gostou da conversa com a dona Anne, se você gostou do trabalho desenvolvido pelo Instituto, você nos ajuda a divulgar esse link. E se você recebeu o link de alguém e ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreve agora, o momento é esse, aciona o sininho para receber as nossas notificações e você manda esse link, o grupo da família, do trabalho, da igreja que você comunga, da associação de moradores do seu bairro, do condomínio onde você mora, na escola, na universidade, manda para todo mundo, tá bom? Conto com você toda semana. A nossa audiência quem faz é você. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado, dona Anne. Obrigada. Valeu, gente.